Vamos lá, chega mais comunidade empreendedora. Estamos começando mais um episódio aqui, mais um AGCast para levar para você muito conteúdo, muito conhecimento, sempre trazendo pessoas, né, aí especiais, pessoas que têm histórias impactantes, que vão inspirar a vida de muitos gestores, muitos empresários, muitos empreendedores que estão iniciando a sua carreira. Hoje estamos aqui trazendo mais uma vez uma pessoa que para nós é um cara que já vem aí no mercado fazendo um trabalho maravilhoso. Então não se esqueçam de dar o seu like, se inscrever no canal, ativa o sininho, compartilha com os teus amigos para que mais pessoas sejam abençoadas com o episódio de hoje. E vamos começar aqui, né, saudando o nosso amigo Saulo Prazeres, esse cara aí que é um cara especial demais aqui, um grande amigo, um grande parceiro de negócio. Salão, André. Obrigado pelo convite. Vamos lá, conversar Vamos hoje lá, bastante sobre o que vocês quiserem. Rapaz, Saulo, pra gente, assim, a gente vê, né, que tu foi aí um grande executivo dentro da Vale, né? Um cara que fez um trabalho, né, bem de grande destaque, né, com muita gente, muitas pessoas. E depois a gente acompanhou, né, depois de um tempo, já com muitos anos de Vale, tu fazendo essa transição de carreira e hoje, né, significando a vida de muita gente com isso, né? Eu queria entender, né, como é que foi esse teu período dentro da Vale, né? Eu queria que tu contasse legal. um pouquinho dessa tua experiência, até para quem está hoje no mercado de trabalho, mas quem sonha em empreender lá na frente, possa entender, né, todo o processo, né, que tu viveu e Sim. como foi tudo isso. Bom, boa pergunta para começar, porque é o seguinte, eu sou maranhense, nascido em São Luís, filho de pais maranhenses. Então, na minha casa tinha dois caminhos direcionados pelos meus pais. Ou ia para o concurso público, ou eu decidiria seguir, jamais empreender, tá? Era sempre um concurso público ou um bom emprego. Cara, top. E aí o que aconteceu? Eu fiz faculdade de administração, estudei na UEMA, né? Com Maranhense, eu estudei lá na UEMA. E o sonho da maioria dos administradores que estudam na Universidade Estadual do Maranhão é ou você segue para uma empresa corporativa como aqui o sonho é Vale, Cultural Alumar, já. Ambev, tentar um concurso para uma Eletronorte ou um concurso numa das empresas. Mais né, estabilidade. mais estabilidade. Isso era muito comum ali no período que eu fazia faculdade, ali nos anos iniciais ali de 2000. Então, quando eu comecei a faculdade de administração, o meu propósito, que eu tinha como mente, apesar da minha pouca idade, da minha pouca experiência, era eu gostaria de fazer carreira como executivo em alguma organização. No entanto, o que a gente ouvia dos maranhenses, e eu posso falar dos maranhenses com todo respeito, mas a gente ouvia muito assim, cara, você vai entrar numa empresa dessa, os maranhenses não crescem, porque vem as pessoas de São Paulo, de Belo Horizonte, do Rio, então tu vai ser um peão. Era o termo utilizado na minha época, né? Tu vai ser um peão, né? Você vai ser um peão chique, porque tu vai ter curso superior. E no meu propósito estava muito claro, cara, eu vou entrar numa empresa grande, e vou para onde eu precisar ir, porque eu pretendo fazer uma carreira nela. E minha mãe, ela é cristã desde sempre, então ela sempre falou, meu filho, se for da vontade de Deus, você vai seguir numa empresa e você vai galgar o sucesso que você pode conquistar. E assim, eu comecei na Vale como estagiário, fiz uma carreira aqui em São Luís logo no início da minha carreira, mas eu sempre me coloquei muito à disposição, André, para rodar a empresa. Acho que essa foi a minha primeira característica assim, que eu até falo para as pessoas. Se você está numa organização, se coloca à disposição para viver a cultura e o negócio da empresa. E eu, cara, a Vale é uma empresa internacional, multinacional, com operações internacionais. Eu tinha muito desejo de morar até fora. Solteiro, novo, era um período que eu queria. Então, logo muito cedo, eu ali com 27 anos, eu tinha feito alguns projetos aqui em São Luís, em Belo Horizonte, eu já tinha rodado algumas oportunidades de projetos fora. Sim. Eu, cara, muito novo, eu fui convidado para ser um gerente da Vale aqui nas operações de projeto de capital do Maranhão. O que era isso? Eu ia coordenar a área de recursos humanos de todos os projetos de expansão da Vale naquele período. Projetos tipo CAPEX, de 10 bi de dólares. Sim. É um número que eu não consigo envolvia nem muitos ver. países, né? Especificamente aqui no norte. Só era aqui expansão no norte, de ferrovias, aumento de porto e uma mina nova. E aí começou a minha trajetória executiva, né? Eu fiquei aqui um tempo, depois eu tive experiência também em outros projetos fora. Morei na Floresta Amazônica.
Pouca gente... Muitas vezes as pessoas falam assim, ô Saulo, pô, mas aí foi muito rápido. Eu disse, cara, quando todo mundo não queria ir para um lugar, eu fui. Sim. Porque ninguém queria ir para as A tua cidades. estratégia foi se mostrar disponível, fazer o que ninguém gostaria de fazer. Sempre. Mentalidade, né, Saulo? Vou te contar uma história rápida. Eu fui morar numa cidade chamada Canaã dos Carajás. Canaã dos Carajás é uma cidade, inclusive, é um nome que fala da Terra Prometida. É uma cidade que tem muitos evangélicos, né? E na época, o maior projeto de mineração do mundo era em Canaã dos Carajás. Era uma mina de minério de ferro, um teor de ferro muito rico, e que a Vale precisava operar aquela mina, só que ela tinha um conceito inédito. Ela era uma mina que ia operar 100 caminhões. Era uma mina muito enxuta, com muita tecnologia. E um dia minha antiga gestora, que eu tenho um grande carinho por ela, falou: Saulo, precisando de alguém lá, cara. E eu vendo aquele dizer, mas o que está acontecendo? Cara, é um projeto inédito, é uma tecnologia nova. A gente tem que formar rapidamente 2.000 pessoas para operar essa mina. É uma mina que ela vai mudar o patamar. Ou seja, era um trabalho altamente Cara, eu fiquei olhando aquela história, né? E ela me contando, querendo me convencer, disse, eu tô lá. Tá precisando, eu vou, com certeza. E, cara, foi a minha melhor experiência de vida. Apesar das dificuldades de uma cidade que não tinha uma grande infraestrutura, eu participei de abertura de clube, projeto social. Cara, participei da construção da cidade. Então foi muito além da minha experiência ali como executivo dentro dos muros de uma empresa, né? E isso me fortaleceu muito para outros projetos futuros, projetos sociais, de sustentabilidade. Tive experiências internacionais maravilhosas, porque o projeto precisava que eu tivesse experiências internacionais. Se eu tivesse na minha zona de conforto aqui, não iria. E aí depois disso eu tive, né, convites para ir para a África, eu assumi a regional executiva da Vale no norte todo, então fiquei com o maior complexo de mineração do mundo, que é o Pará e o Maranhão. Vivi experiências fantásticas. No entanto, desde 2016, eu falava assim, isso aqui é muito legal, mas olha só, eu tô só aqui, sem minha família, eu ainda não era casado e tal. Acho que eu não vou ficar muito tempo nessa jornada. E aí eu comecei a estudar muito empreendedorismo. Né? Eu me observava e falava assim, fazia alguns acompanhamentos, né, com coaches que a empresa oferecia, né, com mentores, etc. Eu observo assim, cara, você tem várias qualidades que podem te proporcionar seguir outros projetos. Então, apesar de eu estar naquela correria do mundo executivo, cara, saía de casa domingo à noite, pegava avião, voltava só sábado, domingo já viajava de novo, e morando fora, é aquela correria. E cansa, né, cara, essa vida. Eu já vivi também essa dinâmica. Você que tem experiência com isso, né? É cansativo. Por um momento, ele é prazeroso, porque você vive novos negócios, conhece novas pessoas, você viaja e tal, aquilo tudo é muito legal. E eu acho que essa fase as pessoas precisam viver. Sim. Mas me deu um estalo quando eu me vi assim numa situação que a minha avó faleceu em 2016, minha avó faleceu, e eu precisava me deslocar para vir me despedir, né, velório, etc. E eu não consegui logística para vir. E aí eu pensei assim, cara, será que isso vale a pena? Só que eu trouxe aquela dor comigo, né? Sim. E eu falei assim, bom, eu precisei passar por isso, como é que eu transito um dia para conseguir ser dono da minha agenda, conseguir tomar minhas decisões sem precisar sacrificar minha família, etc. E desde 2016 eu comecei a me conectar com pessoas que fossem um pouco fora do mundo corporativo. Sim. Porque quando você está no mundo corporativo, você vive intensamente o que aquelas pessoas falam, o que aquelas pessoas estudam e as experiências dos projetos. Porque é o estilo de vida, é o estilo de vida. É o estilo de vida. É comum você ter que acordar 7, ficar com o celular disponível, dormir tarde com o celular disponível, olhar e-mail no teu sábado, domingo, é muito comum. E isso acaba se tornando também normal, né, Saulo? Pra gente que é executivo. Você se habitua. Você se habitua. No entanto, você tem que observar que momento a vida te dá estalos que você precisa fazer o início de transição. Foi o que aconteceu comigo. Em 2016, eu comecei a planejar minha transição para depois de 8, 10 anos. Que é o que aconteceu em novembro de 24. Eu vejo muito hoje o pessoal falar em detox de dopamina. Então a minha experiência ela foi completa. Eu fui muito feliz na minha experiência. Mas, quando eu comecei meu primeiro negócio, eu senti uma vontade de querer fazer mais. Então, o nosso primeiro negócio, ele nasceu a ideia em 2016, ele entrou em operação em
2020, olha só, 4 anos Planejamento. de planejamento, BDCA foi bem. de discussão de quem seriam os sócios, de ressignificação do conceito, muita mentoria, muitos consultores nos ajudando a perceber. 4 anos. 4 anos. A gente iniciou o projeto, a execução dele em 19, abrimos em 20, que foi o Hotel Vila Ti, né, que opera em Atins. Uhum. E esse negócio, no planejamento estratégico dele, tinha vários derivativos para os próximos anos, que são restaurantes, expansão dele, agência de experiências de turismo, etc. Então, o que eu quero trazer para vocês, assim, minha experiência como executivo, ela me habilitou a estudar nas melhores escolas do mundo. Sim. Cara, estudei nas melhores escolas que a gente pode ter de formação de líderes de negócio. Então, eu sou muito grato por isso. E tive experiência de projetos de alta complexidade. André Gustavo, eu vivi intensamente a tragédia de Brumadinho. Sim, isso aí é curioso, né? É muito Isso curioso. foi uma coisa que com certeza te marcou também emocionalmente, né, Saulo? Cara, as pessoas Pesado trabalham demais. comigo hoje, às vezes na empresa, chega lá e diz, eu estou com um problema hoje, eu estou muito triste, porque hoje as vendas estão muito devagar. Aí eu converso com a pessoa, fala, vamos comparar o que é um problema Uhum. complexo, médio complexo e baixíssima complexidade. Brumadinho, Alta complexidade. altíssima complexidade. Eu liderei uma frente de pós-óbito. O que era isso? As pessoas que tinham, né, os corpos reconhecidos, a gente precisava prestar algum apoio para as famílias. Ali, eu me vi numa situação que eu não me sentia preparado, capacitado para Sim. lidar com pessoas que perderam, né, a casa, Um a ente família, querido, um ente querido. É muito além do ente querido, né? As pessoas perderam tudo. Sim. Meu Perderam Deus. sua história, perderam a casa. Perderam tudo. Marcou o Brasil, marcou o Marcou o mundo Brasil, todo. cara, assim, é um assunto público, né? E eu fui abençoado por estar ali liderando uma das frentes muito importantes, que foi uma... Eu me lembro que eu cheguei em casa, a minha esposa tinha deixado uma carta para mim, né? De te amamos, volte para a sua casa, mas se precisar ir de novo, estaremos com você. Então, cara, assim, são experiências que te fortalecem como ser humano, como profissional, como líder. Então você fala assim, Saulo, uma MBA ou essa experiência que você viveu? Experiência. Não valorizando a tragédia. Sim. Mas essa experiência, ela vem muito nessa linha hoje. Que líderes a gente está formando? A gente está formando líderes de sala de aula Uhum. ou líderes que vivem experiências reais para colocar aquilo para a sociedade, para as empresas. Eu costumo falar muito isso, Saulo, porque assim, eu digo que você formar pessoas sem ter a consistência da experiência não passa a credibilidade. Porque assim, enquanto tá formando gente, né? A gente tem muito esse passar o conhecimento, mas a gente foi preparado baseado em muitas situações práticas, né? E isso é o que nos dá ali, na hora de ver um problema, a chave certa para aplicar o remédio na hora, né? E aí quando tu toca num assunto como esse, por exemplo, Brumadinho, pô, cara, isso aí ninguém estava preparado para uma tragédia como essa, né? Você chegar ali e ter que falar para as pessoas que estavam ali vivendo naquele momento uma situação altamente impactante, dolorida, e você não sabe nem qual era o nível de sentimento ou de grandiosidade, né, daquele sentimento que a pessoa estava sentindo, mas mesmo assim você saber que você estava ali como uma pessoa encarregada de levar um conforto, Isso aí. ou um direcionamento, ou uma ressignificação, né? E trazendo isso para o mundo dos negócios, que assim, eu tenho alguns clientes de mentoria que estão conversando comigo, que às vezes a pessoa fala assim, Saulo, eu desejo entrar nesse negócio, mas eu estou com medo porque eu não conheço tecnicamente esse mercado. E eu falo, talvez esse seja o seu melhor negócio para entrar. Porque você vai entrar com uma visão imparcial. E o que você precisa para operar esse negócio é estudar esse mercado e se preparar tecnicamente como um bom gestor de pessoas e um bom líder. Porque liderar passa pela tua capacidade de ter autoconsciência, inteligência emocional, ser um bom gestor de pessoas para mediar conflitos, para conduzir tua equipe e liderar pelo exemplo, dando visão para tua equipe. Sim. Então, muitas das vezes as pessoas só querem seguir na zona de conforto. Então, às vezes não, o teu melhor negócio que tu abrir é de fato um negócio. Eu tenho um negócio de restaurante, André. Cara, eu sou zero de restaurante quando eu comecei o assunto. Sim. Inclusive, minha esposa me disse, teu paladar é péssimo, meu paladar é muito simples, né? Eu sou maranhense, comedor de comida tradicional maranhense, aquele velho
farinhazona, né? Com cozidão, aquilo ali que eu gosto. Então, assim, hoje a gente tem um restaurante contemporâneo, reconhecido, que eu aprendi a adaptar a esse mercado. E a gente foi estudando como é que a gente pode navegar com o mercado, que ele é desconhecido. Mas a tua base de gestão, ela é a mesma. Sim. Até uma curiosidade. Muitas pessoas que nos acompanham aqui no podcast são pessoas que estão na iniciativa pública e querem ter essa transição de carreira. Mas muitas pessoas, elas se esbarram na questão financeira. Será se eu fazer uma transição de carreira, eu não posso me prejudicar financeiramente falando? Então, eu queria saber, já que tu tem essa vivência, essa experiência, qual o passo a passo que tu indicaria para uma pessoa que está fazendo uma transição de carreira? Vamos lá, Gustavo. Vamos pensar, antes de falar da transição, vamos pensar como se tu estivesse na tua casa. De repente, tua esposa te dá trigêmeos. E a tua casa ela é pequena para aqueles trigêmeos. Tem 2 quartos na tua casa. Sim. Então você pensa e fala assim, hoje eu tenho um problema, eu tenho uma dor, que é absorver toda essa família que for muito grande. E então eu vou planejar uma transição para um imóvel maior. Sim. Tu não sai de um imóvel que tu estás hoje para um outro de uma forma desorganizada, financeiramente falando, emocionalmente falando, financeiramente no que diz respeito à viabilidade, procurar o imóvel certo. Então você planeja uma transição. Que às vezes você planeja exatamente os 9 meses que os bebês vão chegar. Então, uma transição de carreira, o que eu observo de receio das pessoas é que elas acham que a transição tem que acontecer de um ano para o outro. A transição bem feita, ela deve ser planejada com o tempo que o teu cálculo financeiro, com o tempo que o teu projeto de carreira e a tua base familiar suporte a transição. Então não é chegar assim, amanhã eu quero abrir um negócio, uma sorveteria. Então pronto, eu vou largar tudo para cuidar da sorveteria. Não, planeje o negócio, faça um plano de negócio. Comece a ver o negócio operar para ver se ele vai, pelo menos, ter uma sustentabilidade de receita em 2 anos, 3 anos. Porque às vezes tem negócios que dão muito bem no primeiro ano de inauguração, ele entra numa curva de normalidade, de sazonalidade, que a receita diminui e você se vê assim, poxa, mas eu tomei uma decisão de expandir esse negócio com 1 ano e talvez não teria sido o momento certo. Então, o que a gente fala muito da transição de carreira, Gustavo, assim, é possível. Todo mundo que está na CLT, todo mundo que está no órgão público, que deseja empreender, colocar como primeira premissa um bom planejamento. A gente está desenvolvendo um curso que vai ser lançado agora esse mês, chamado GPS Transição de Carreira. Sim. Esse curso ele tem 4 bases, né, que é o autoconhecimento, a inteligência emocional, o planejamento de fato, né, o que você tem que analisar quando você faz um planejamento de transição. Precisa analisar finanças, meu momento de carreira, minhas condições familiares, etc. Eu avalio meus riscos, que é a 3ª base, e a 4ª base é o teu plano de negócio, para que você possa, de fato, abrir teu primeiro negócio. E qual é esse negócio? O negócio é certo, o negócio tem um bom mercado, ele está em ritmo de nicho, de tendência. Ou não, eu vou abrir só uma hamburgueria hoje, porque eu acho legal que está todo mundo abrindo hamburgueria. É não. até interessante tu falar sobre essa questão do capital. É mito ou é verdade essa questão de empreender com pouco capital inicial? Ou é só questão de marketing digital mesmo? Porque, na verdade, hoje a gente vê muitos gurus na internet, né? A internet ela veio trazer coisas boas, mas também trouxe gurus, como o André costuma falar, sem experiência. E quem não tem experiência não passa consistência, não passa verdade. Isso, de fato, é uma realidade? Você pode começar a empreender com um pouco capital inicial ou tu acha que é um mito? Gustavo, depende do teu plano de negócio. Sim. Porque olha só, eu posso lançar um infoproduto cujo ticket médio dele vai ser baixo. Então, meu investimento inicial, teoricamente, ele não vai ser tão alto. Um infoproduto, você pode gravar um curso e lançar ele numa plataforma com uma qualidade de uma câmera que seja inferior a uma câmera de alta tecnologia, então teu investimento ele pode ser mais baixo, teu ticket médio vai ser mais baixo. Então, não é mito. Agora, a resposta é, depende do teu plano financeiro. Agora, se eu quero lançar um produto, cujo eu preciso alugar um estúdio, uma câmera de altíssima tecnologia, presentear meus clientes com um produto de alta qualidade, né, chamar outras pessoas para fazer parte daquele produto como palestrante, você aumenta o ticket médio, mas aumenta também a tua base de investimento. Então, não é mito, mas a resposta é, depende do teu plano de negócio. Se você vai montar, por exemplo, um restaurante, um hotel. Já é outra. Qual é o teu público? Se você vai trabalhar com um público A, no hotel,
O enxoval que você vai utilizar não pode ser um enxoval com menos de 220 fios, 250 fios. Então, o teu investimento ele é diferente se for montar um hotel mais simples, que tu possa colocar ali um enxoval de 150 fios. Então, depende do teu plano de negócio, tá, Gustavo? O que eu acho que é importante a gente colocar na mesa, que assim, André, que tem muito conhecimento financeiro, é que existe recurso disponível no mercado para a gente utilizar para abrir negócio. Sim. Né, André? A gente sabe hoje, por exemplo, tem várias linhas de crédito, né, que dão apoio. Agora, tem aquelas questões também, né? Muitas vezes, algumas linhas de crédito elas requerem uma garantia, ou um histórico ali satisfatório, ou um fiador para poder avalizar o processo. Então, assim. Vou te dar um exemplo. Tem que ser eu tenho um mentorado, que ele não mora aqui em São Luís, que ele tem um negócio muito legal há 5 anos. Qual é teu CNPJ? Como é que tá? Não, até hoje eu não abri o CNPJ. Eu disse, são 5 anos que tu perdeu de história da tua empresa. São 5 anos que já poderia estar num rate no banco, para te viabilizar recursos de Pronamp, FAMP, FGI, recursos de BNDES, que são dinheiros que às vezes você vai ter uma carência de 12 meses e pode só que também, né, Saulo, é importante, é bom tu destacar esse assunto, porque é um assunto que a gente vê muito na prática. Muitas vezes o empresário ele toma esse crédito, mas ele não entende de finanças e aí ele começa a consumir o dinheiro que é capital para investimento como um dinheiro disponível para investir na sua vida, na pessoa física ou pagar conta. E isso acaba comprometendo a viabilidade do processo de investimento. E um outro detalhe também é que muitas vezes quando esse dinheiro ele entra como um capital de giro ou um recurso de aporte para você poder girar o negócio, muitas vezes o lucro da operação ele é consumido por parte do pagamento desse investimento. Então, por exemplo, eu tive 30% de lucro dentro da minha operação, me deixou lá, sei lá, 50 mil de caixa, mas eu tenho uma parcela de 25 mil, eu não posso estar pegando e tirando da operação 40, 50 mil, porque eu vou estar diminuindo a capacidade financeira do meu negócio. Isso muitas vezes é um dos fatores que agridem essas empresas e fazem com que elas nos primeiros 3 anos acabem fechando. E André, vou pegar esse teu gancho, isso é muito importante que eu vou falar agora, que é assim, quando você está na CLT, quando você é empregado, seja no público, na CLT, você geralmente atua numa área especializada. Então eu sou um líder na área financeira, então você cuida das finanças ali, você tem áreas de suporte que fazem a área de gestão de pessoas, a área de tecnologia, comercial, suprimentos. O que é que muda quando você vai empreender? Você vai cuidar de tudo. Então, olha só, às vezes a pessoa, vou abrir um carrinho de cachorro-quente. Você vai ter que fazer a área comercial do seu carrinho de cachorro-quente, o marketing, vai ter que fazer análise financeira, vai ter que fazer o comercial dele, vai fazer tudo. Então, o que eu quero falar com esse exemplo? Um negócio, para ele crescer, prosperar e ter sustentabilidade, você precisa se cercar de pessoas e profissionais, mentores, consultores, empresas que te sustentam. Então, por exemplo, hoje a gente tem apoio das nossas empresas. Marketing, comercial, financeiro, compras. Só que eu estou te falando de vários prestadores de serviço que são consultores para a gente, que nos ajudam a alavancar os negócios. Porque olha só, eu preciso assumir naquilo que eu não tenho habilidade, naquilo que eu não sou forte, e sustentar meu negócio de crescimento fazendo isso. E é até uma forma da pessoa ir entendendo como que funciona a dinâmica, né? Porque, por exemplo, cara, eu sei que eu não sou especialista, então eu não vou me meter para fazer. Se eu boto uma outra pessoa para fazer, essa pessoa vai me passar o conhecimento que ela tem, e aí provavelmente eu vou ser um cara muito mais top, porque eu vou assimilar rápido. É o tiro que a gente vê no dia a dia, várias experiências como essa. Né? E uma coisa que vale ser ressaltada, as pessoas também romantizam muito o empreendedorismo. A gente vê que essa nova geração, ela fica dizendo assim, rapaz, eu vou largar minha empresa, vou largar de trabalhar aqui, eu vou empreender. Às vezes falam isso de forma até rotineira. A gente vê uma nova geração que às vezes não sabe ser submissa, não sabe obedecer hierarquias. A nossa geração, eu sou novo, mas a minha geração é também da antiga, né? Sou de 95. E assim, no meu contexto... no meu contexto de igreja, a gente sempre aprendeu a obedecer, a ter hierarquia, a ter humildade, e essa nova geração não. Muitas vezes tem dificuldade de obedecer um direcionamento, questionar o líder,
tudo para eles é um mimimi. E eles muitas vezes falam assim, quer saber? Eu vou parar de trabalhar nessa empresa, eu vou empreender. Aí quando entram para o empreendedorismo, eles observam que não é só fazer o que eles fazem, tem todo esse sistema, né? A minha dissertação de mestrado foi sobre como seria a adaptação da geração nascida na década de 2000, como é que ele se adaptaria a trabalhos que seriam manuais ou trabalhos com pouca tecnologia. Então, fica uma grande interrogação sobre isso. Que assim, a gente precisa se adaptar, mas essa geração também precisa se adaptar. No entanto, o mercado, ele sofre flutuações. Você vai ter empresas com grande intervenção tecnológica, você vai ter empresas com modelos tradicionais de trabalho, você vai ter empresas híbridas que você trabalha part-time no escritório, part-time fora do escritório. Olha um dado interessante, Gustavo. Quando eu estava no mundo corporativo, a gente fez a transição pós-Covid de retirar as pessoas do escritório e implementar o home office. Isso é um fato. A gente retirou, a gente esvaziou vários escritórios. Estou falando de uma empresa, 70 mil empregados, né, muitos funcionários. A gente tomou a decisão, a gente criou critérios para retirar pessoas do escritório e dar a possibilidade dessas pessoas trabalharem em casa, no seu computador, com celular, etc. Tudo bem, todo mundo fez o quê? Celebrou, adorou. Fato, você pode pesquisar diretamente na PwC, na Deloitte, as pesquisas que estão mostrando agora. Empresas grandes já estão tomando decisões de, ei, você tem que ficar 5 dias em casa? Fique só 1. Volte 4 para a organização. Por quê? A produtividade. Produtividade, senso de pertencimento, senso de coletividade, comunicação falha. Então, eu tenho vários questionamentos sobre como é que esse mercado vai se adaptar. Sim. É lógico, a tecnologia, ela é uma realidade e daqui para frente isso não vai diminuir. É como é que a gente adapta nossos negócios com a entrada da tecnologia, mas estimular essa nova geração e a gente a entender qual é o nível de gestão de mudança que a gente tem que viver. Eu tenho uma visão, mas a minha visão é muito futurista em relação ao trabalho, né? Eu acho que o trabalho, óbvio que isso é uma coisa que vai passar ainda muitos anos, mas eu acho que o trabalho ele vai deixar de existir. Porque eu acho que vai chegar uma hora que a gente vai ter tanta tecnologia para substituir essa parte operacional, que óbvio, a gente vai continuar contribuindo com a humanidade com a parte cognitiva. Mas eu acho que essa parte muito operacional, ela vai deixar de existir. Tanto é que a gente vê, né, as tecnologias, inclusive da inteligência artificial, vindo para tornar a nossa vida muito mais produtiva. E à medida que a vida vai ficando mais produtiva, as corporações elas vão dependendo menos da parte processual. Ela fica mais voltada para a parte de cognição, que é o quê? É direcionamento, estratégias, é você vincular as pessoas dentro de um processo onde elas consigam se comunicar e se alinhar, né? Então, eu tenho essa visão para o futuro. E eu acho que isso, de fato, vai chegar um momento que vai acontecer. E eu acho que o trabalho, ele na nossa vida hoje, representa um processo de aprendizado e evolução espiritual. Eu acho que nós, como espíritos e como energia que somos, a gente está dentro desse mundo para aprender situações e dentro do nosso processo de evolução o trabalho é importante. Mas eu acho que futuramente ele vai deixar de existir. No entanto, eu vejo, né, eu que convivi com a geração do meu pai, né, convivi com a minha geração e estou convivendo com a nova geração, eu vejo que a geração atual é uma geração muito mais frágil, uma geração muito mais tendenciosa a ter problemas emocionais, né? Emocionais por conta da ansiedade que eles acabam desenvolvendo por conta desse senso de imediatismo que eles têm, né? E isso vai colocando a nossa sociedade num processo muito de adoecimento mesmo, porque, por exemplo, nós que somos aquela geração hard work, nós que somos aquela geração que se cobra muito, que tá muitas vezes ali dizendo assim, cara, a gente tem que ter a responsabilidade da entrega. Então, se a gente não tiver o foco no cliente, se a gente não tiver o foco no processo, se a gente não tiver o foco na comunicação, se a gente não tiver o foco naquilo que realmente a gente tem que executar dentro do plano tático, a gente não vai conseguir fazer uma boa entrega. E já essa geração, se tu não trouxer ele para dentro dessa visão, a muito custo,
eles não vão colar ali contigo na visão de futuro, né? Então, assim, eu sei que hoje tu é um cara que tem uma diversidade de negócios que é bem interessante, né? Então, por que eu tô falando nisso, né? Eu queria te perguntar, né, e ver qual é a tua visão, né, em relação a gerir vários negócios de vários segmentos diferentes. Como que isso impacta a tua vida? Como que isso, às vezes, rouba a tua energia? Porque tem aquele momento também que do nada vem aquela energia assim, pá! Entrou Total, e tu, como cara, conciliar, né, que André? chave eu uso aqui e tal, tu tá entendendo? André, então, assim, boa pergunta, porque realmente os negócios eles são muito diversos, né? A gente teve varejo esportivo, restaurante, agência de turismo, hotelaria, energia solar, consultoria. Então são negócios que alguns não se conectam no dia a dia. Mas olha só, para todo negócio, eu volto, um bom planejamento de abertura dele, porque ali no planejamento você consegue inclusive perceber conexões entre os negócios. Vou te dar um exemplo. No planejamento do hotel que a gente tinha, era um planejamento de business de turismo, que em X anos a gente pretendia ter um restaurante, em X anos uma agência de turismo e experiências. Então isso vai acontecendo porque são negócios que derivam de outro. Sim. Então a primeira resposta é um bom planejamento. Na rotina, a gente tem um sócio em alguns negócios, outros são com minha esposa mesmo. A gente entende que tem temas que a gente precisa de apoio. Então, área financeira, marketing, comercial, compras, jurídico, são assuntos que a gente precisa ter uma boa base de parceiros consultores que nos ajudam a sustentar o negócio. Eu não tenho condição de fazer todos os pagamentos, eu não tenho condição de avaliar todos os riscos jurídicos de decisão que nós tomamos. Então, nessa hora, você precisa ter uma boa base de gestão de especialistas que lhe suportam. E, André, a rotina de um empreendedor ela precisa ser organizada. Então, assim, eu geralmente tiro segunda para me dedicar para um negócio. Então, segunda, eu vou falar de hotelaria. Terça-feira, vou visitar as lojas que existem. Quarta-feira, eu me dedico para a gente falar dos projetos que vão nascer da Virtus. Então, é muito importante você ter uma organização. O que eu acho que é o barato disso, é que você é dono da sua agenda. Eu posso trabalhar de tarde à noite, de manhã me dedicar para algo da minha filha, da minha esposa, né, do meu filho da igreja, o que for. Então, acho que esse planejamento de rotina te ajuda. Mas assim, tem que ter um tempo para se capacitar, tá? Porque senão a gente fica trabalhando, a gente se desconecta da capacitação, do teu autodesenvolvimento, né? Então, assim, existem grandes feiras no mercado que você precisa participar. Você precisa investir tempo para ter um mentor que lhe ajude. Então, eu organizo nesse formato. Né? É interessante também, Saulo, aproveitar o gancho desse assunto e falar um pouco sobre o delegar, né? Porque quando a gente vai subindo na pirâmide, sentando numa cadeira mais de uma posição estratégica, a gente tem que ter o cuidado também para não atrapalhar a operação, porque quando a gente está dividido em muitos negócios, né, às vezes tu simplesmente tem ali uma luz e tu já chega e já, pum, manda a informação para tua galera e tu já causa aquele pânico, né? Então, assim, hoje, como que é que tu lida com esse delegar? Porque eu acho que é um assunto importante. Cara, essa era uma dor que eu tinha quando eu estava no mundo corporativo, né? Porque no mundo corporativo você precisa dar resultado. A gente sempre trabalhou com equipes espalhadas em países diferentes, fuso horário diferente e regiões diferentes. Então, no começo, eu queria controlar tudo. Até que eu fiz um coach com uma pessoa que eu tenho um grande carinho, que é a Ivana. E a Ivana falou assim, Saulo, vamos lá. Permita-se errar. E aí vem muito da minha crença limitante. Sim. Da minha crença limitante da minha casa era muito assim, errar tá feio, tá? Você não pode errar não, você tem que tirar 10. O que eu tento ensinar para minha filha hoje, não. Se você errar e assumir seu erro, você está de parabéns. Aprenda com o seu erro. Porque teus negócios, a tua vida como profissional no futuro, como pai, como mãe, vai ter muito erro. Então, assim, esse é o primeiro ponto, André, que assim, a gente poder ter consciência de que os negócios da tua equipe ela vai errar. O problema não é errar. O problema é não assumir o erro, não refletir o que você pode aprender desse erro e tomar decisões. Exatamente. Então, assim, os negócios, eles rodam. Lógico que no começo, quando você abre um negócio novo, você precisa dar uma energia nele para colocar um pouco da cultura, do que você pensa, qual é a conexão dos valores, missão, etc.
Mas depois, você precisa permitir que a tua equipe, ela demonstre o potencial dela. Sim. Então, assim, você precisa respirar fundo, ter consciência, aceitar erros, para que esses erros, eles gerem aprendizado. Agora, ficar no erro também é tolice, né? A Bíblia fala muito. Provérbios diz, os erros, eles podem acontecer. Ruim é quando você não tira proveito deles para o seu aprendizado. Com certeza. Agora, o erro ficar repetindo, você não tomar uma decisão, aí já não Faz de parte. atuação. Tu falou aí sobre a questão de coach, eu lembrei do termo roda da vida, né, da ferramenta. E levando para a Bíblia, lá em Mateus 6,33 diz, buscais o Senhor em primeiro lugar e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E hoje, quando eu analiso tua vida, eu vejo que tu tem uma conexão muito forte com Deus. Isso aí é notório, nítido isso. E logo a gente percebe também que tem uma pessoa que se cuida, que é um grande pai, um grande esposo. A gente vê isso pelas redes sociais. A gente vê que realmente tu tem muitas empresas, mas consegue equilibrar. E eu percebo que isso é uma grande dor para muitos empresários. Alguns empresários estão hoje com doenças emocionais porque não conseguem tirar um momento para se conectar com sua espiritualidade, com Deus ou com sua família. Alguns dão presentes para seus filhos, mas não dão a presença. E eu vejo que tu conseguiste desequilibrar. Eu até fico assim me perguntando como é que Saulo consegue equilibrar isso com tantas empresas, como o André falou, diferentes, né? Empresas que estão até em outras cidades. Como foi essa virada de chave? Como foi que tu conseguiu esse equilíbrio, meu amigo? Vamos lá. O motivo de eu ter pedido para sair da empresa que eu estava foi porque eu recebi um convite para assumir uma área em outra cidade. E naquele momento era uma decisão que a gente tinha de não vamos, a gente vai valorizar a decisão da nossa família. Ponto. Você atingir esse nível de consciência, você precisa pensar muito, refletir bastante, para que você tenha maturidade na tua decisão. Perfeito. É dolorido? Nossa, todo mundo ama aquele salário, a gente chama de algemas de ouro, né? Você tem uma algema que você quer se libertar dela, mas quando você olha para ela, ela é de ouro. Não vou sair dessa algema de ouro porque eu amo esse dinheiro, eu amo esses benefícios. Algema de ouro. A algema de ouro. Você se libertar de uma algema de ouro, você precisa de planejamento, de muita consciência, de muito apoio familiar e espiritual. Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo, Gustavo, que a gente conversou muito, eu e minha esposa, é equilíbrio de vida pessoal e profissional. Eu consigo atingir um nível de equilíbrio para acompanhar minha família, dedicar para servir a Deus, conquistar um novo network stakeholders que faça sentido para a nossa vida pessoal e tocar empresas? Se a resposta for sim, é hora de fazer uma boa transição. Então, o que acontece durante esse momento é que assim, a gente tem colocado toda decisão que a gente vai fazer de novo negócio, a gente coloca em oração. E Deus fala, ó, siga por esse caminho. Ou não siga. Isso é muito forte na minha casa. Minha mulher é uma esposa de Deus, uma esposa assim que é maravilhosa, porque ela tem muita consciência espiritual, né? E a questão financeira, ela é boa. A Bíblia fala muito de riqueza, de prosperidade. A gente precisa gostar, né, de ser próspero, de conseguir conquistar os resultados das nossas empresas. O nosso pastor fala muito o seguinte, a questão é quando o dinheiro te tem, não é você que tem o dinheiro. Olha só, até repetindo. O problema é quando o dinheiro tem a gente e não quando nós temos o dinheiro. Ou seja, é quando eu coloco tudo em detrimento do dinheiro. O meu tempo, a minha vida pessoal. Ah, eu não vou hoje servir uma obra social porque eu tenho um cliente. Eu não vou hoje ir para a igreja porque hoje eu vou ter que fazer uma reunião. Repense sobre isso, porque significa que você não está num nível de equilíbrio de vida pessoal e profissional e de entendimento da gestão do dinheiro que está lhe prejudicando. Então hoje, assim, a gente tem buscado muito, por exemplo, hoje é um dia que eu vou investir horas para uma formação de pessoas na igreja. Sim. E alguém falou assim, pô, mas esse tempo a gente poderia hoje ir jantar e fazer um happy hour e conversar. Eu disse, cara, não. Eu escolhi que isso seria uma forma de servir e retribuir para a comunidade, para pessoas que eu amo, que eu tenho um grande carinho, o meu conhecimento, o que eu aprendi ao longo dessa jornada. Então, assim, uma pergunta que fica, Gustavo, é quanto que a gente está devolvendo aquilo que Deus nos abençoou? Isso aí eu acho muito interessante, Sal. E até uma das
das reflexões que eu acho que todo empresário tem que fazer. Acho que esse gancho que tu colocou aqui na mesa agora é um gancho importante, porque muitas vezes quando a gente fala de prosperidade, né, a prosperidade ela não advém do acúmulo de dinheiro, a prosperidade ela vem do acúmulo de paz espiritual, né? E a paz espiritual ela é a conexão de todas as lacunas, todos os alicerces, todas as colunas, né, importantes da tua roda da vida. Porque se alguma das lacunas não tiver ali bem alicerçada, né, aí a tua prosperidade ela não tem o fortalecimento do propósito, que é o que eu entendo que é o viver Deus na vida, né? André, eu quero só complementar esse teu gancho e dar um dado, tá? Uhum. Quando a gente faz a mentoria com empresários ou com líderes que já têm sua função na CLT, gerentes, diretores, nas primeiras conversas a gente fala muito assim, acesse o seu autoconhecimento, como é que você está? Sim. E quando a gente aplica ali uma conversa, uma ferramenta, a gente observa o seguinte, infelizmente a maioria das pessoas elas querem seguir um novo projeto, um novo negócio, pensar nessa transição, Perfeito. mas o lado espiritual está altamente fragilizado. A pessoa não tem uma frequência, ela não tem uma conexão com Deus, ela não tem uma crença, ela não tem um hábito. Então ela não serve. Ela não serve. Né? Então quando a pessoa ela não serve, ela acha, por exemplo, uma coisa puxa a outra. Quando ela não serve, ela tem consciência disso, ela acha que investimento, por exemplo, em sustentabilidade, em ações sociais, é bobagem. Sim. Vou te dar um exemplo. A gente, quando começou o projeto em Atins, a gente tinha uma meta de ter 70% de mão de obra local. E eu conversei muito com o meu sócio sobre isso, então a gente teve boas discussões bem interessantes sobre, falei, a gente precisa devolver para a comunidade algo que a gente está trazendo de fora. Eu estou pegando uma área, vou transformar um negócio, o que eu deixo para essa comunidade? Cara, a gente tem que devolver conhecimento, habilidades técnicas, empregabilidade e educação. Mas eu acho, sabe, Saulo, que esse exemplo que tu deu, eu acho que é um exemplo típico do exercer a gratidão, porque as pessoas elas falam muito sobre gratidão, mas elas não sabem como colocar a gratidão em prática. E eu vejo que a gratidão ela é muito isso, é você saber qual foi a origem do seu crescimento e dentro desse processo você honrar a sua origem, né? Por isso que muitas vezes quando a gente não honra os nossos pais, quando a gente não honra a nossa família, a nossa vida muitas vezes não dá certo. Por quê? Porque as nossas bases estão comprometidas e aí você acaba se travando porque o seu inconsciente não te dá a libertação que tu precisa para que a tua vida possa se expandir e o universo possa te enviar aquilo que tu precisa para ser feliz dentro das tuas necessidades. A gente fala muito assim, um bom planejamento, uma consciência, uma mentalidade empreendedora, ela passa por um bom planejamento. Sim. Um bom planejamento, ele pode fazer um negócio ou uma transição de carreira numa base de areia ou numa base de rocha. Sim. O que mais importa nessa transição? A paixão ou o planejamento? Planejamento. A paixão é pela tua família e por Deus, tá? Vamos lá. Porque tem muitas pessoas que iniciam um negócio por paixão. Eu quero colocar uma loja de utensílios do Flamengo, porque pode ser algo, é minha paixão, mas se a gente não tiver essa análise, né? Então, assim, pode acontecer que tenha um prejuízo lá na frente. Exatamente. Então, assim, Gustavo, eu acho que a grande armadilha do negócio é você ter a paixão nele. Você pode gostar do teu negócio. É muito legal você ter um negócio que você gosta, né? Então, assim, a gente é proprietário das lojas do Vasco, no Maranhão. Eu sou vascaíno. Mas quando eu fiz a pesquisa de mercado, a gente estudou outros times. Sim. Poderia ter a oportunidade de outros times. Sim. Por que não? Mas olha só, a gente tem observado em mentoria pessoas que falam assim, eu cozinho muito bem no final de semana, meu sonho é abrir um restaurante. E a pessoa, às vezes, ela é muito reconhecida como um grande advogado no escritório de advocacia. Sim. Aí, olha só, ela está apontando para mim que o segundo negócio que ela quer expandir é um restaurante. Sim. E a gente tem que mostrar os pontos positivos e os negativos de um negócio desse. Então, Gustavo, a paixão é uma armadilha, mas ela não pode ser um impeditivo. Mas o que direciona o teu negócio é um bom planejamento. Sim. Então, olha só, eu até postei essa semana no LinkedIn nichos que te direcionam para novos negócios. O mercado, ele é muito latente, fala assim, uma grande dor com poucas soluções. É um bom nicho para tu entrar.
Gente, a gente tem observado energias sustentáveis como grande possibilidade de negócio, Sim. que ainda, quantas pessoas aqui têm energia solar, por exemplo, nos seus negócios? A gente sabe que essa estatística é muito baixa. Você tem nichos de sustentabilidade. A gente, André, pegando um gancho lá das gerações, quando a gente precisa fazer uma intervenção tecnológica para atendimento, para melhorar um serviço de compra, para você, em um clique, fazer um pedido no cardápio, fazer a venda de um produto, hoje está muito fácil. Sim. No entanto, vai pesquisar um projeto para transformar todo o esgoto da sua casa, da sua empresa, em uma água limpa, sustentável. Aí você vai se deparar com um mercado que ainda carece de mão de obra. Sim. Precisa de gente especializada. Sim. É um nicho. Então, quais são os nichos que a gente tem que focar? Ao invés de falar assim, porque eu amo roupa, então eu vou abrir uma loja de roupas. Não é bem assim. Tem que é o entender nicho, como funciona a dinâmica, né? nichos. E aí, André, até recomendo pessoas que querem abrir negócio, que estão estudando negócio, se conectem com grandes feiras que existem no mercado. Gente, existem grandes feiras. Existe a Starts, que você faz uma visita em grandes outras organizações. Você tem muitos caminhos, né? Eu nem digo assim, tipo, por exemplo, a gente bota logo uma Starts. A Starts é muito boa, é liderança de nível mercado. bem alto. É um nível alto. Eu acho que para uma pessoa que quer começar a conhecer e iniciar um planejamento desse, por exemplo, eu vejo agora no começo do ano, né, vão ter eventos importantes aqui no Maranhão, tanto de pessoas de fora como de pessoas locais. Vai ter uma feira de franquias, né? O cara da Ricardo Eletro vai estar aqui. Vai ter o próprio Connect, que é um produto nosso, né? Que a gente vai lançar aí em maio, né? Tem as nossas mentorias, que eu acho que também é um bom início para as pessoas antes delas se projetarem para São Paulo, antes delas se projetarem, né, para o mercado de fora. Então eu acho, sabe, que aqui no Maranhão nós temos hoje algumas pessoas fazendo um movimento bacana, né? Você é um cara que faz um movimento bacana, eu sou um cara que faz um movimento bacana, a Jaqueline, que é amiga nossa lá do INAED, faz um movimento bacana dentro dessa parte do planejamento, do empreendedorismo. Tudo isso eu acho que as pessoas aqui, elas têm que começar a conhecer a gente. Porque muitas vezes o cara vai lá para São Paulo fazer a mesma coisa e aqui ele poderia ter um acompanhamento mais consolidado, mais longevo, né? E assim, André, o que a gente tem que observar é que o mercado maranhense, ele tem dado salto. Você está falando assim, eu sou maranhense e lá atrás na minha carreira alguém falou assim, não vai trabalhar no mundo executivo porque você não vai crescer. Então hoje tem várias pessoas nascidas no Maranhão que cresceram em grandes empresas, abriram grandes negócios. E o que é mais importante é que quando você for conversar com o mentor, saber qual é a fonte que ele bebe. Exatamente. Ele está bebendo de qual fonte, qual escola de negócios, qual mentoria que ele faz. Porque isso, ele vai transmitir esse conhecimento para pessoas aqui. Exatamente. Né? Então, eu acho que é importante. Até para fazer complementar esse teu raciocínio, tudo é questão que a gente fala também, é questão de frequência, de mentalidade, né? E para nós termos uma maturidade mental, assim, uma mentalidade legal, termos uma mentalidade realmente que faça sentido, muitas vezes depende do nosso network. Nós somos a média das 5 pessoas que nós andamos e convivemos. Como foi que tu adquiriu essa mentalidade hoje de uma pessoa mais madura, de uma pessoa que tem essa consciência? Foi através dessa tua nova rede de contatos que tu adquiriu? Me conta um pouco sobre isso, porque às vezes eu convivo, como eu venho do interior, alguns empresários falam assim, não quero me conectar com aquela pessoa porque aquela pessoa ali, talvez ela não quer se conectar comigo, elas se colocam para baixo, é o que o André costuma falar, elas não se sentem pertencentes, elas não têm pertencimento de pular um novo salto na vida delas, entrar numa nova frequência. Então, como foi essa tua visão no início de conectar com pessoas diferentes? Olha só, o planejamento da transição, você também precisa passar pela etapa de revisitar teu mapa de stakeholders. Certo. É muito importante, porque o teu mapa de stakeholders, ele pode ser um mapa totalmente conectado somente com o mundo corporativo e não está conectado talvez com o mundo dos negócios. Ponto. A Carol Dweck, ela é uma autora de um conceito muito importante que chama-se Mindset. De novo, Carol Dweck. Carol Dweck. Ela é bonito, a Carol Dweck, ela é autora do livro Mindset. O livro Mindset, ele separa exatamente pessoas de mindset fixo e mindset de crescimento. Vale ressaltar que ela foi tua professora, né? A Carol Dweck, né? A gente teve a experiência de ser formado por ela.
nesse conceito. Então, assim, a Carol Dweck, ela separa pessoas de mindset fixo e mindset de crescimento. Então, eu costumo até fazer um exercício com quem está na mentoria comigo, que é falar assim, vamos fazer uma listagem dos teus stakeholders e vamos tentar fazer um exercício. Quantos dos teus stakeholders eles possuem mindset de crescimento ou mindset fixo? Porque olha só, se tu está conectado com muitas pessoas de mindset fixo, que são pessoas que não aceitam feedback, não vê no problema uma oportunidade de crescimento, reclamam de tudo, trabalhar muito é um problema, etc. Você está em uma rede de relacionamento. O padrão mental vai ser igualzinho. Com um padrão mental que vai te puxar para mindset fixo. Sim. Que é o que a gente chama hoje do mindset de escassez, né, Sal? Isso. Quando eu fiz minha transição, eu fiz várias vezes meu mapa de stakeholders e falei assim, eu preciso dar um up nisso aqui, né? Preciso dar uma melhorada nisso, porque essa consciência te conecta. Então, olha só, André, se a gente começa a se relacionar com pessoas que frequentam a igreja, tu vai observar que teus stakeholders, eles vão começar a aumentar naquela rede da igreja. Se você começa a almoçar com empresários de determinado ramo, você vai se conectando com a empresa daquele ramo. Então, a tua rede de stakeholders, ela é muito importante você fazer uma avaliação. São pessoas que estão seguindo minha linha de propósito de vida e o mindset, ele é fixo de crescimento. Você pode encontrar pessoas de mindset fixo exageradamente em tua rede. Essa rede, ela vai te puxar para uma mentalidade fixa. E a mentalidade do empreendedor é uma mentalidade que a gente busca um mindset de crescimento. Olhar a oportunidade na rua e transformar em negócio. Aceitar uma crítica e transformar ela numa oportunidade. Pedir feedback. Gente, como é que tu vai se hospedar no meu hotel? E eu não vou te perguntar, André, foi tudo bem? Tu vai falar, foi tudo ótimo só. Mas me diz onde é que tu acha que eu poderia melhorar. Perfeito. Porque isso é o maior presente para tu melhorar o teu negócio. Só que quem tem mindset fixo faz o quê? André me deu feedback. Eu tô chateado com ele porque ele não foi justo comigo. Ele foi lá, se hospedou, ou eu dei uma cortesia para ele, ele ainda me deu um feedback. Vou só te dar um detalhe. A gente, nos nossos negócios, a gente faz muito clientes invisíveis, tá? Isso é bom. Direto. Tanto nas lojas, como nos restaurantes, etc. A gente manda cliente invisível. A gente manda, faz lá, não conta para a equipe. Qual presente que eu quero desse amigo invisível? Só o feedback. Só o feedback. Sim. Para melhorar meu negócio, que são coisas que eu não enxergo. Só que essa mentalidade, ela é difícil de ser acessada. E o engraçado, né? Porque isso é um conceito que a gente aplica em várias vertentes diferentes, né? Porque, por exemplo, hoje quando tu entra numa empresa, se tu não tiver fortalecido tua cultura organizacional, tu vai ter muito choque entre esse mindset fixo com o mindset de expansão. Por exemplo, tu começa uma empresa ali, tu tá com toda tua visão de expansão, toda aquela visão de crescimento, mas tu ainda é pequeno, tu não tem aquela metodologia de fortalecer a cultura dentro do negócio, até porque o volume de pessoas são pequenos, tu não tem um momento direcionado para trabalhar a visão daquelas pessoas para que elas possam sentar na mesma visão que você. Então a gente começa a ter muito choque, né? Então tu que viveu numa empresa de grande porte como a Vale do Rio Doce, né? E aí eu te digo também porque eu vivi muito isso dentro da Enel Brasil, né, eu vejo assim, eu queria que tu desse mais uma pincelada em relação a essa parte da cultura organizacional e o quanto que ela é importante para fazer com que a empresa seja percebida a um nível de valor, porque eu sou um cara que eu costumo dizer, tudo tem preço, mas o preço ele precisa ser compatível ao valor que aquele negócio representa, ao propósito que aquele negócio veste, para que de fato seja uma boa operação, né? Então vamos lá. Acho que é importante primeiro falar assim do que é cultura, né? Sim. A Carolyn Taylor é a grande Mas tu fala um nome bonito, né, cara? Bicho, não bagunça o negócio. A Carolyn Taylor é a grande mentora de cultura no mercado internacional e a gente utiliza como essa fonte principal. E ela tem um conceito chamado Walking the Talk. É um livro, quem quiser ler, que fala, resumidamente, a cultura não é aquilo que você fala, é aquilo que você faz. Então, a primeira coisa, André, é que assim, a cultura ela precisa estar no teu plano de negócio. Que cultura você quer para aquele negócio? Se você vai atender um cliente que ele tem um nível de exigência A ou C, a cultura precisa direcionar aquele atendimento. Sim. Então, você ter uma empresa com muita clareza de missão, de propósito e de valores é uma realidade. Olha só, a tua empresa... nas nossas empresas, a gente está deixando de medir performance de resultado como bonificação.
A nossa medição agora passa a ser por performance de valores. Saulo, como é que tu mede valores, cara? Valores é muito subjetivo. Você consegue, através de metodologia de gestão, definir formas de medir os valores, porque se você exercita bem aqueles valores, o teu resultado vai vir. Sim. Só que o que a gente faz hoje nas organizações? Você mede especificamente só vendas. Eu não estou falando para não medir venda, tá? Sim. Eu estou falando porque a gente tem que medir o resultado, reconhecer os bons resultados. Mas esses resultados, eles têm que vir de forma conectada com os teus valores. Sim. E a gente não faz isso muitas das vezes. Se você quer fortalecer cultura, fortaleça a tua forma de meritocracia através dos valores. Perfeito. E muitas das vezes o que a gente tem feito, Gustavo, tu tinha 10 celulares para vender na minha loja de celular. Parabéns, você vendeu 12. Só que Gustavo brigou com o cliente, Gustavo andou no carro sem cinto de segurança, levou multa, fez um estrago por trás, né? Brigou com o cliente, tem processo judicial com ele. Então, assim, não adianta você atingir resultados se está conectado com os seus valores. Isso é sustentabilidade de negócio. Então, André, só voltando, a cultura, para mim, ela é criada especificamente pelo exemplo da liderança. Sim. Se tu és líder e tu tá andando, a tua equipe tá deitada. Se tu és líder e tu tá correndo, a tua equipe tá começando a andar. Então você é o que dá o ritmo para a cultura da tua empresa. Se você quer ser uma empresa que celebre, não adianta você chegar lá e não celebrar com a tua empresa, com a tua equipe. Exatamente. Aí você olha pro teu líder, as pessoas falam assim, nossa, mas vocês não celebram? Aí ele olha para ti e fala assim, ué, você não celebra com a gente? Como é que você quer que eu celebre? Exatamente. Então, de forma muito resumida, eu acredito que a cultura está alicerçada na liderança pelo exemplo. Tá? E conectada com teus valores. Os valores, para mim, ele tem mudado. Isso é uma tendência de mercado, tá, André? Assim, que eu estou trazendo uma coisa bem... Quando eu estava no mundo corporativo, isso era uma grande força que estava acontecendo. Perfeito. Deixar de medir única e exclusivamente o resultado final do negócio, mas medir o resultado final e como ele foi alcançado. Perfeito. Então, hoje, né, principalmente nas consultorias que a gente faz, que a gente acompanha, eu vejo, né, que muitas empresas não aplicam ferramentas que são importantes, por exemplo, a própria avaliação de resultados, os feedbacks periódicos, né, a verificação anual de comportamentos dentro da empresa, né, isso é uma coisa que a gente não vê muito nas empresas de médio e pequeno porte. Hoje em dia eu tenho levado muito esses conceitos para dentro de empresas de pequeno e médio porte, justamente para que eles possam perceber isso, essa parte de valor. Porque dentro da parte de análise geral de resultado, né, hoje eu vejo, principalmente pelas ferramentas que a gente utiliza de aplicação dessas avaliações de performance, que o comportamento ele representa 80% do peso de um colaborador dentro de uma organização. E aí eu queria falar isso por quê? Porque tu falou numa coisa que é extremamente importante. Não importa para algumas pessoas como elas chegam até o resultado, mas para o líder, para o gestor, isso tem que ser a principal preocupação, porque ter resultado é importante, mas como que esse resultado está sendo buscado é o mais importante, porque é onde as pessoas percebem o valor da empresa. E aí eu pego um exemplo prático aqui, claro, que eu vivi na prática. A gente tinha uma empresa onde tinha uma pessoa que ela era a pessoa que disparadamente era a que mais vendia no mês, só que era uma pessoa extremamente tóxica comportamentalmente falando. E aí chegou um momento que eu falei, não dá para manter essa pessoa, porque comportamentalmente ela compromete o clima organizacional. E aí a gente tomou a decisão de demitir essa pessoa, demitimos ela e, por incrível que pareça, o resultado de vendas dobrou. É isso aí. O resultado de venda dobrou, né? Aqueles que não performavam como ela, acabaram performando muito melhor, entendeu? O que a gente tem falado muito nas mentorias, assim, o líder ele precisa se modernizar. Olha só, o que eu ainda observo no mercado hoje? Muitas vezes a gente vai tomar uma decisão de alguém que trabalhou com a gente, demitir, etc., porque o nosso recrutamento foi errado. Sim. Então, olha só. Perfeito. O que é o recrutamento tradicional hoje? E eu vou te dar um exemplo clássico. Eu tive uma pessoa que trabalhou com a gente numa das empresas, cujo histórico de performance dela e comportamentos eram ok. No entanto, qual foi o meu erro? Eu não apliquei recrutamento com ela focado em agilidades. O que são agilidades? Agilidades são características de uma pessoa que ela possa navegar em situações inéditas. Aquilo coloca ela como uma pessoa de grande potencial de crescimento. Eu comecei a olhar para as minhas empresas e eu olhei assim, quantas pessoas eu recrutei focado no potencial
E quantas pessoas eu recrutei só focado em desempenho e no comportamento? Cara, eu tava recrutando todo mundo focado em desempenho e comportamento. Uhum. E eu tive um estalo e falei até com minha esposa, falei assim, vamos mudar. Uhum. E no mercado a gente ainda tem dificuldade de identificar, né, Sim. recrutamentos, atração de talentos focado em potencial. Sim. Então fica assim, o líder ele precisa se atualizar, porque Perfeito. isso é uma tendência, é uma modernidade. Você não Sim. deve recrutar somente por histórico de resultados Sim. e comportamentos. Adicione a isso as agilidades, agilidade mental, agilidade com pessoas, autoconsciência, agilidade com conflitos. Que você vai ter um profissional na tua equipe que é de resultado, bons comportamentos e com potencial para novos projetos. Uhum. Tu quer expandir tua empresa. Sim. Tu olha para todo mundo tá se reclamando ali que já está atarefado de trabalho, o potencial fala assim, eu adoro esse projeto novo. Sim. Eu vou expandir contigo, porque a mente dele ela é direcionada para crescimento e novos desafios. Perfeito. Novidade de mercado. E esse cara geralmente é o que vira sócio da empresa. Esse cara, ele vai te dar... Ele é muito difícil de se achar. Sim. Ele ou ela é muito difícil de se achar. Mas existem técnicas que a gente precisa investir tempo. Presta atenção. Todas as vezes que a gente vai demitir alguém da nossa empresa, a gente vai tirar ela da nossa empresa por alguma decisão, cara, o erro foi nosso, tá? O erro é nosso como líder, porque a gente não recrutou certo. Sim. Então a gente precisa acessar nosso conhecimento e falar assim, as equipes que a gente está montando para os nossos negócios, essas são equipes que eu estou me dedicando para recrutar. Eu vou te dar um exemplo. Estou saindo daqui amanhã, né, quinta-feira no Maranhão, eu tomei uma decisão de eu vou treinar a minha nova equipe para 2025 que opera a hotelaria. Eu vou fazer o treinamento. Legal. Por quê? Porque eu já tenho bebido da fonte de mercado para fazer treinamento, tenho observado treinamentos clássicos, tradicionais que são ok, mas a gente entendeu que a gente vai precisar fazer um treinamento de 3 dias só sobre cultura. E com certeza tu vai dar um treinamento muito melhor. Prático. Muito Vamos falar de cultura, vamos falar de valores. Sim. O que é aceitável ou não aceitável. Quais são os culturalmente. comportamentos dentro desse valor? O que eu espero de vocês? E André, dentro um detalhe, né? Se você pega grandes líderes que são mentores, que escrevem livros, são CEOs, todos eles bebem da fonte da Bíblia, tá? Sim. Só detalhe aí Com para te certeza. deixar registrado. Todos falam, o líder, ele tem um papel fundamental na formação e desenvolvimento da sua equipe. Eu não estou falando que todo dia a gente tem que treinar a equipe lá pegar na mão. Mas quantas vezes a gente faz uma reunião por ano, Sim. 3 reuniões estratégica para chamar a equipe para conexão com a cultura, direcionar os caminhos dela, isso é papel do líder. A reunião também é uma ferramenta, né, cara? E uma das mais poderosas, porque é onde fortalece tudo, né, Saulo? E André, reunião comercial, marketing, financeira, um bom empreendedor, ele não pode deixar de fazer. E vale ressaltar quando tu fala da Bíblia, que o maior líder de todos os tempos é Jesus. Ele é tão maravilhoso que ele pega 12 homens que talvez uma empresa não pegaria para recrutar, né? E ele pega esses homens e ele, além de andar com esses homens, ensinar esses homens, ele realmente transforma a vida desses homens, né? E tem a figura do líder transformacional, aquele líder que olha uma pessoa de um jeito e já diz assim, rapaz, o João, daqui a 2 anos ele vai estar dessa forma, porque eu vou treinar ele. E muitas vezes, esse soft skill, a gente pensa assim, não, o João ele precisa ter habilidade para se comunicar. Não, mas é um soft skills, é algo treinável. Ah, o João precisa ter habilidade de vender. Não, pode ser algo que ele vai se desenvolver. E algumas empresas pensam o seguinte, ah não, para me contratar tem que estar pronto. E não tem aquele trabalho de formar a pessoa. E quando a gente olha para Jesus, ele teve aquele trabalho muito árduo de treinar 12 homens, um inclusive foi o traidor, mas os outros 11, eles conseguiram trazer o evangelho até aqui. Quando a gente fala sobre a parte comercial, o Joel J, que é um cara reconhecido nacionalmente como área de comercial, ele fala que, para ele, o maior exemplo de vendedor foi Jesus, que treinou uma equipe comercial e essa equipe comercial trouxe até hoje. Até hoje. Entendeu? Na verdade, Jesus, se você faz conexão com a Bíblia, ele é o maior líder que a gente tem que se inspirar. Ele foi um excelente gestor de pessoas, mediador de conflitos. Ele teve uma capacidade tremenda de fazer com que o propósito dele fosse espalhado pelo mundo todo. Então, tem exemplos. Ele chorou junto com a equipe. Então, é liderar pelo exemplo, né? Na nossa mentoria, Gustavo, que a gente faz, da Virtus Desenvolvimento, e no curso que a gente vai lançar do GPS, Transição de Carreira, tem uma etapa que a gente fala que é muito assim, o bom empreendedor, se ele quer ter um negócio forte, ele precisa aprender a fazer gestão de pessoas. Se ele não gosta de gente, ele provavelmente vai ter algum problema na sustentabilidade do negócio dele. Então, gestão de pessoas
não é moda, ela é uma necessidade para a sustentabilidade Só dos para negócios. fazer um parênteses aqui, quando a pessoa diz que não gosta de lidar com pessoas, eu percebo isso que é uma crença limitante por algo que aconteceu no passado e foi mal Sem dúvida, resolvido. sem dúvida. E eu acredito que muitas vezes o ato de você perdoar e ressignificar pode transformar esse pensamento, né, Saulo? Sem dúvida. É assim, e no mercado a gente vai lidar com gerações diferentes, você vai lidar com grupos minoritários que fazem parte da realidade hoje. Você tem pessoas de grupos, você tem pessoas com deficiência, você tem negros que estão ocupando cada vez mais espaço no mercado, você tem mulheres ocupando posições de liderança. É uma realidade. Com Como é certeza. que nós, como líderes, que estão lidando com negócios diferentes, você que está aí, que pretende abrir um negócio novo, entender que tem negócios que você vai operar com um nicho muito específico. Verdade. Então, como é que a gente tem consciência das nossas fragilidades como gestor de pessoas, das nossas fortalezas e trabalhar isso para que o negócio tenha prosperidade? É isso aí. É isso aí, meu amigo Saulo. E André, aproveitar, eu quero fazer uma chamada, né? Durante essa transição, muitas pessoas começaram a trazer para mim, Saulo, como é que essa transição pode ser feita de forma organizada? Então, esse mês de março, Uhum. a gente está lançando um produto Fala chamado... olhando para lá, ó, porque tu já manda mensagem para quem está nos assistindo, que era legal. justamente esse momento final que eu Pra ia gente te dar um pedir, recadinho, para né? passar esse recado para Então, a galera, A convidar o gente, pessoal. durante esse processo de transição de carreira, a gente está desenvolvendo um curso que será lançado agora em março, chamado GPS Transição de Carreira para o Empreendedorismo. Então, você que tem negócio próprio, quer expandir seu negócio, é um curso que é totalmente aplicado. Você que está na CLT ou no mercado, né, jurídico, você que está aí na concurso público e precisa transitar, quer abrir um novo negócio, esse curso também é aplicado. O curso ele é composto de 4 módulos. A gente vai falar de autoconhecimento, inteligência emocional, a gente vai falar de planejamento da transição, os riscos de se empreender e o próprio plano de negócio. Além disso, nessa primeira levada do curso, desse lançamento, a gente vai estar conectando 3 mentorias individuais personalizadas comigo, para a gente trabalhar na tua transição, falar do teu plano de negócio, e além disso a gente vai ter mentorias coletivas em grupo a cada 15 dias. Então vai ser um lançamento que vai acontecer a nível nacional. O curso ele é gravado, ele chama-se GPS Transição de Carreira, deve estar saindo para o ar até o final de março, fica aí o convite. Além disso, a Virtus Desenvolvimento trabalha também com mentoria individual, mentoria personalizada para transição de carreira e para novos negócios. Conte com a gente aí no que precisar. Show de bola, é isso Show de aí, meu bola. amigo Saulo. Gente, o prazer estar com vocês. Prazer todo nosso. Foi muito cara. legal Nossa, esse muito papo, bom né? A mesmo, gente ter muito começado bom. o dia falando de Show de liderança, falando de negócio, falando de Só Deus, coisa falando de boa. família. E a gente está aqui, não é verdade, o mercado maranhense, ele tem bons profissionais. A gente precisa estimular a valorização das nossas pessoas que estão aqui. É isso aí. Muitas pessoas capacitadas, com grandes experiências. Então fica um convite para todo mundo assistir o nosso AGCast, que vai pro ar logo logo. Maravilha, show de E bola. tamo junto aí nessa jornada. Isso aí, Viu? meu amigo. Foi um prazer. Obrigado, viu, Andrezão? Gustavo, Prazer é fica sua. com Deus. Volte mais vezes. Vamos voltar E com vamos novidades. agradecer, né, esse público maravilhoso, o empresário, o empreendedor, gestor, curiosidades que também vieram até aqui nos assistir. Pessoal, é isso, é disseminar esses conhecimentos, esses valores, é inundar as pessoas de conhecimentos que vão dar a elas a possibilidade delas fazerem a diferença na vida de outras pessoas. Esse é o nosso propósito, é impactar vidas, é fazer a diferença, é iluminar as pessoas de fato. Então, por isso que a gente traz pessoas como o Saulo até aqui para falar para a comunidade e agradecer mais uma vez a audiência de vocês, pedir que vocês, mais uma vez, né, dê o seu like, ativa o sininho, compartilha com os amigos, te inscreve no canal e a gente se vê no próximo episódio com mais um convidado de alto valor. É isso aí, galera. Um grande abraço e boa sorte a todos vocês nessa jornada difícil que é ser empreendedor e empresário.